Fala pessoal, lembrando que esse vídeo aqui ele não é uma recomendação de compra, não é uma recomendação de nada de jeito nenhum. É só como eu montaria uma carteira teórica para o ano de 2021 para mostrar para vocês como que é o racional por trás da operação de investir, tá? Então, não é uma recomendação de compra, espero que você curta o vídeo, então segue no flow! Fala galera, tudo bom com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal do Will e hoje eu vou contar pra vocês o que eu faria se eu tivesse hoje R$1.000 para investir. Antes da gente começar o vídeo e ir pra parte importante, já peço pra você se inscrever aqui no canal, ajudar a gente, deixar seu like, ativar o sininho, fazer todos esses barangudango aí, pra o canal bombar aí e a gente conseguir espalhar a educação financeira pelo Brasil, beleza? Então roda a vinheta e vamos começar o vídeo de hoje. Quando a gente vai começar a investir dinheiro, a gente tem que ter uma coisa muito clara em mente. A gente já precisa ter montado uma reserva de emergência, porque é essa reserva de emergência que vai nos dar segurança para fazer os nossos investimentos. Então, com esses R$1.000 aí, eu vou mostrar para vocês o que eu faria com esse dinheiro, já levando em consideração que eu já tenho minha reserva ali montadinha e me dando essa segurança. Além disso, a gente precisa estar confortável em perder esse dinheiro que a gente está investindo. Então, esses R$1.000, no caso, se eu perder 500, 200, se eu ficar negativo por um tempo com esse valor, eu tenho que estar confortável com essa situação para fazer um investimento mais ousado, mais arrojado, beleza? E para fazer esse investimento render e realmente trazer algum retorno positivo, a gente tem que saber muito bem o que a gente está fazendo e qual é o nosso objetivo com essa grana. Então, caso eu fosse investir durante esse ano inteiro só esses R$1.000 que eu ia botar agora, eu apostaria numa empresa mais arrojada, mais ousada, para fazer o meu capital se multiplicar o mais rápido possível. E dessa maneira eu iria ir numa BDR de Tesla. E por que eu investiria através de uma BDR e por que na Tesla? A BDR é uma representação de uma ação estrangeira ou de um pedacinho delas aqui na Bolsa Brasileira. A gente investindo através do BDR e não nas ações lá fora, nas ações gringas, a gente tem uma redução aí de alguns custos, principalmente com o câmbio, com o IOF, mandar dinheiro para o exterior, transformar os seus reais em dólares. E por que eu escolhi a empresa Tesla para botar esses R$1.000? Porque é uma empresa que está num momento de alto crescimento, uma empresa com uma visão muito para longo prazo, de muito crescimento, de tecnologias disruptivas, coisas que não existem ainda hoje no nosso mundo. O idealizador da empresa, o Elon Musk, ele é um cara fora de série, assim, com pensamentos muito diferentes do convencional, e eu tô apostando nessa pessoa, nesse empreendedor, e eu acredito que essa empresa ainda vai crescer muito, que os carros elétricos ainda têm muito a oferecer, e a gente está só no começo dessa mudança mundial, na troca de combustíveis por outros combustíveis mais renováveis, mais limpos. Então eu acredito ainda que a Tesla tem tudo para crescer e muito ainda durante esse ano. Aí, além de tudo, ela ainda se trata de uma empresa de tecnologia, então está sempre buscando mais inovações, mais novos produtos, e tem muita coisa aí para crescer. E como a outra empresa do Musk, a de foguetes, a SpaceX, não tem ações na bolsa, normalmente quando a SpaceX faz alguma coisa, as ações da Tesla sobem também. Por quê? Porque as pessoas estão apostando no Elon Musk, não só na empresa Tesla, não só nos carros elétricos. Estão apostando em inovação, em disrupção e em várias coisas diferentes aí que eu acredito que para o futuro, para longo prazo, pode fazer crescer bastante. Então, se eu tenho um patrimônio pequeno, só R$1.000, eu quero que ele se multiplique mais rápido e eu estou confortável se eu perder dinheiro. Então, esses R$1.000 eu botaria ele numa empresa aí de alto risco, uma empresa arrojada, para tentar fazer multiplicar esse meu capital o quanto antes. Outra opção para uma provável multiplicação de capital aí ao longo do tempo, falando isso em longuíssimo prazo, que eu também talvez botaria aí os meus R$1.000, seriam as criptomoedas. Hoje a gente ouve muito falar aí de cripto, de Bitcoin, elas subiram muito, agora deram uma corrigida no preço, caíram legal, mas por longuíssimo prazo eu acredito que seja um investimento bem rentável e que vai ainda trazer muitos frutos, vai fazer parte do cotidiano do mundo, as criptomoedas. Mas a gente precisa ter muito cuidado e entender o nosso perfil de risco para estar investindo aí em criptos ou em empresas de alto crescimento. Você tem que estar totalmente confortável com o seu dinheiro lá, tem que botar a cabeça no travesseiro à noite, dormir tranquilão sem se incomodar com isso. Mas, se eu fosse investir R$1.000 agora, mas todo mês fosse investir mais uma quantia, eu montaria uma carteira um pouco mais equilibrada, uma carteira diversificada de ativos. E como eu faria essa montagem? Com R$1.000 eu escolheria 3 empresas brasileiras, 3 empresas estrangeiras e um fundo imobiliário.
porque assim a gente consegue diversificar o nosso capital e sair um pouco do risco de alguns lugares. Então nas empresas brasileiras a gente tem que diversificar entre tipos de negócio e setores. Nas empresas lá de fora, a mesma coisa. E nos fundos imobiliários a gente está aí se expondo um pouquinho ao mercado de imóveis e não só de empresas. Para o meu perfil de risco, já tendo uma reserva de emergência montada, eu botaria então 100% aí na renda variável desses R$1.000 e meus aportes mensais também em renda variável. Nas empresas brasileiras, eu iria aí tentar diversificar meu capital em setores que eu acho que vão se recuperar durante esse ano de 2021. Esse ano de 2020 que passou bateu muito forte em alguns setores, em algumas empresas boas e lucrativas que vão se recuperar ao longo do tempo, empresas já consolidadas que têm tudo para voltar aos patamares pré-crise e que ainda não voltaram. Então a primeira das empresas brasileiras que eu investiria, eu iria aí com R$133 desses 1.000 em Itaúsa. A Itaúsa está com um PL. Se você ainda não sabe o que é PL, dá uma olhada nesse vídeo aqui que você vai entender. Então a Itaúsa está com um PL bem interessante ainda e relativamente descontada do preço que ela poderia estar custando. Além disso, como os bancos ficaram com o lucro congelado durante esse ano, uma parte do seu lucro eles reservaram lá, provisionaram como uma reserva de caixa para em casos de inadimplência, por exemplo, durante esse ano de 2021, a tendência é que eles voltem a redistribuir esse lucro inteiro em forma de dividendos para os seus acionistas. Então os dividendos dos bancos tendem a se recuperar, tendem a pagar mais do que eles pagaram já nesse ano que passou, que já foi um valor razoável aí, ficou numa média ali entre 5% e 6% ao ano. E mesmo escolhendo uma empresa do setor bancário, eu escolhi a Itaúsa porque aqui a gente consegue diversificar um pouco mesmo dentro desse setor. A Itaúsa, além de ser a principal acionista do Banco Itaú, ela é dona da Alpargatas, responsável pelas Havaianas, dona da Duratex e dona de uma grande parte da XP Investimentos, dentre outros vários negócios que ela tem aí. Então, mesmo escolhendo um setor financeiro, um setor bancário, a gente já está diversificando um pouquinho aí o nosso capital. A outra empresa que eu botaria aí nesse ano, mesmo sendo um risco muito grande, seria a Azul. O setor aéreo é um setor bem arriscado, ele não é um setor que tem margens de lucro boas, só que ele foi muito afetado durante a pandemia, caiu aí mais de 60%, então ele ainda tem espaço para recuperar. A retomada do turismo após a vacinação tende a fazer com que o preço dessas ações se valorize. Essa seria uma ação que eu pegaria para um prazo um pouco mais curto de tempo. Eu não aposto nela para um futuro muito longo, mas eu tentaria usar ela aqui como uma forma de multiplicação um pouco mais rápida do meu capital nesse momento, já que eu tenho a Itaúsa ali, que é uma empresa mais consolidada e bem segura, me dando uma cobertura por enquanto. E os outros R$133, totalizando aí 40% dessa carteira de R$1.000 que eu estou montando com vocês, seria no setor de saúde. Aqui eu analisei os números, os indicadores das empresas e escolhi para mim uma que está relativamente descontada e barata e que eu acredito ter potencial para crescer, que é a Hypera. A Hypera é uma rede aí de farmácias que desenvolve remédios e vende produtos também no varejo. E após esse ano de pandemia, parece que o brasileiro vai começar a se preocupar um pouquinho mais com a sua saúde, né? Tá todo mundo já se preocupando um pouco mais com a saúde, se cuidando um pouquinho mais. E a tendência é que isso aumente. Além do mais, a população está ficando mais idosa e isso também deve intensificar o consumo de fármacos. Indo para a parte 2 dessa carteira de investimento que eu estou montando com R$1.000, eu iria para o exterior, iria lá para fora. E lá fora a gente encontra algumas coisas que a gente não encontra aqui no Brasil, como por exemplo o setor de alta tecnologia, empresas gigantescas desse ramo, mas mesmo estando dentro da tecnologia a gente tem que se diversificar e pegar setores diferentes. Então, na minha parte estrangeira da carteira, eu também botaria 40%, botaria 133 em cada empresa, e as empresas que eu botaria são o Mercado Livre, que é uma empresa de varejo e tecnologia mesclada, mesclando bastante com as questões logísticas também. É um dos principais concorrentes hoje no Brasil aí da Magazine Luiza e da Amazon. Mas por que eu escolhi o Mercado Livre? O Mercado Livre está com um plano de expansão muito interessante. Além disso, eu acredito que o varejo vai seguir crescendo aí ao longo do tempo e os custos com logística cada vez sendo diminuídos, o que aumenta a margem de lucro de empresas como o Mercado Livre. Além disso, a empresa está com um crescimento recorrente de receitas muito alto. E isso é muito interessante aí para o investidor que está buscando uma empresa de growth, uma empresa de crescimento. Então aqui eu escolheria essa empresa, que não é uma excelente pagadora de dividendos, ainda não é uma empresa absolutamente consolidada, ela está num mercado muito difícil, um mercado de muita competição, mas ela é um dos players que está se destacando aí nesse mercado e ainda tem bastante espaço para crescer. Além disso, ela é uma diversificação fora do Brasil, mas que não é nos Estados Unidos, porque o Mercado Livre é uma empresa latino-americana. Então eu prefiro aí estar diversificando, além de setores, prefiro estar diversificando em países e moedas, economias diferentes. A segunda empresa gringa, também com R$133, seria a Google.
A Google é uma das maiores e mais lucrativas empresas de tecnologia do mundo. E esse setor de tecnologia é um setor que tem tudo para seguir crescendo aí para os próximos anos. Essa é uma empresa que está buscando inovação, está sempre buscando novos produtos, sempre buscando novas coisas para agregar para o seu cliente. Então ela tem um potencial aí muito bom de se perpetuar no tempo. Ela já vem se perpetuando aí nos últimos anos, já é uma das maiores empresas do mundo e tende a continuar. Então eu investiria em Google com uma aposta segura em tecnologia. E com a visão mais arrojada que eu já passei anteriormente, eu não poderia deixar de fora a Tesla. Então eu botaria aí mais R$133 em Tesla, apostando nesse crescimento de longuíssimo prazo. Não é para hoje, não é para amanhã, é uma ação que oscila bastante, mas eu botaria um pouco aí em Tesla para o longuíssimo prazo. Aqui eu não vou falar todos os motivos de novo, porque eu já falei lá quando eu falei que eu botaria meus R$1.000 nessa empresa caso eu tivesse só R$1.000. Então aqui eu vou encerrar a explicação da Tesla e vamos para os fundos imobiliários. Na parte de fundos imobiliários eu escolheria um fundo que pague dividendos gordos e que seja diversificado. Como que a gente faz isso? Eu pegaria um fundo de papel. Nesse caso eu iria no CPTS11. E por que eu iria neste fundo especificamente? Ele é um fundo imobiliário que está relativamente barato, sendo negociado ali muito próximo ao seu valor de patrimônio. Então ele é um fundo que está num preço relativamente justo. Além disso, ele vem pagando dividendos muito altos na faixa de 0,8%, 0,9% ao mês durante o ano de 2020 e no primeiro mês de 2021 já foi assim também. Então, enquanto ele está pagando bem, é um fundo seguro, é um fundo interessante, diversificado em papéis, é um fundo de papel, ele tem muitos papéis atrelados ao IPCA, que é a nossa inflação, que está alta, está crescendo. Eu acredito que a inflação vai subir bem esse ano aí, porque tem muito dinheiro sendo impresso, muita injeção de grana nas economias mundiais. Então eu acho ele uma aposta interessante nos fundos imobiliários. E além disso, a gente já vai se acostumando a receber todos os meses ali um pouquinho de dividendo e reinvestindo esses dividendos, fazendo o nosso capital crescer ao longo do tempo, junto com o nosso investimento mensal ali, reinveste também os dividendos. Então ficaria assim a minha carteira, com 3 ações brasileiras representando 40% do total, sendo 2 delas já empresas consolidadas no mercado que estão buscando uma recuperação ainda maior, um pagamento de dividendos provavelmente maior também durante esse ano e podem se aproveitar desse momento de retomada da economia, e a outra uma empresa já de um risco um pouco maior, que é apostando na retomada do turismo após a vacinação. Já nas 3 ações lá de fora, que também representam 40% dessa carteira, eu peguei empresas que a gente não encontra aqui no Brasil, empresas de tecnologia ligadas a varejo, carros elétricos, inovação e internet. Então a gente tem uma diversificação bem interessante aí de setores que tendem a estar crescendo para os próximos anos, empresas hoje boas e saudáveis. E representando 20% da nossa carteira, com duzentão, eu compraria aí 2 cotas de fundo imobiliário, hoje o CPTS11, para ir realmente pegando esses dividendos, pegar o hábito de ganhar dividendos e reinvestir esses dividendos, que a longo prazo é um hábito excelente. Se a gente for investir todos os meses, ele ainda aumenta o nosso investimento mensal. Então é isso, galera. Assim que eu montaria uma carteira com R$1.000 para o ano de 2021, esse é o jeito que eu montaria a minha carteira. Não é uma recomendação, cada um tem que entender muito bem o seu perfil de risco e o risco que está disposto a correr para obter um retorno. Normalmente, quanto maior o risco, maior o retorno, mas a gente tem que fazer escolhas inteligentes e que caibam no nosso perfil, que não vão afetar financeiramente a nossa vida. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje então. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve aí e ajuda a gente. Manda o seu joinha, clica no sininho se você ainda não clicou para receber a notificação dos próximos vídeos. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos que estão começando a investir, que querem montar uma carteira para 2021, para ver o que eles estão achando aí dessas ideias, o que eles pensam sobre investimentos. E ao infinito e além. Falou!